Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou conversar contigo sobre a doença de Legg-Pertz ou Legg-Pertz-Calvé, como também é conhecida. Já ouviu falar sobre Legg-Pertz? Me acompanhe no vídeo que eu vou te explicar o que é isso. Então vamos lá. O que é a doença de Legg-Pertz-Calvé? É uma doença que acontece no quadril da criança. Existe uma falta de circulação na cabeça femoral. Vamos lembrar então que a cabeça femoral é a parte do fêmur que está na parte superior, na parte mais alta do fêmur e que faz parte da articulação do quadril. Então o que acontece? Durante a fase de crescimento da criança, existe uma situação em que existe uma insuficiência, uma falta de circulação na cabeça femoral da criança. Então existe uma situação que o osso vai sofrer uma falta de sangue, uma falta de circulação e ele vai morrer numa certa porção da cabeça femoral. Então isso é o que acontece na doença de Legg-Pertz-Calvé. É uma doença que acontece mais frequentemente em meninas, naquela fase dos 7 aos 8 anos, né? Tende a ser mais unilateral e quanto à causa disso, não se sabe muito bem. Existe um termo na medicina que a gente usa para explicar quando a gente não tem uma explicação, que é o que chama-se idiopática. Mas existe alguns números que nos levam a pensar que existe uma tendência genética hereditária, porque mais ou menos 10% dos pacientes que têm alguma doença de Legg-Pertz-Calvé tem algum familiar próximo que tem esse mesmo problema. Então talvez exista uma relação hereditária genética quanto a isso. A doença de Legg-Pertz-Calvé ela é muito importante por quê? Porque ela pode provocar uma sequela no quadril que vai ter uma importância quando esse quadril for no adulto. Então vai ter um quadril com uma assimetria, um quadril com impacto e que vai provocar artrose. Então a doença na sua fase inicial na infância vai ter um dano maior na sua fase do adulto. Então é muito importante ter um diagnóstico e um possível tratamento correto na infância para não ter um quadril doente no adulto, ok? Mas antes de mais nada, eu quero aproveitar para te convidar, se tu está achando útil esse material, está sendo relevante para ti, te inscreve aqui no nosso canal, dá o teu joinha aqui e compartilhe o vídeo de forma que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Como é que acontece esse processo todo da necrose da cabeça do fêmur na criança? Esse é um processo muito longo, existem várias etapas. Então o que acontece no primeiro momento? Existe uma parte do osso que vai, como a gente falou, faltar sangue, essa parte do osso vai morrer, uma parte do osso morre e essa parte pode e normalmente tende a fazer pequenas fraturas. Num segundo momento, essa parte do osso que morreu e fraturou, ele vai ser, vamos dizer assim, desmanchado, vai ser fragmentado e vai ser reabsorvido. E na terceira etapa, aonde existe essa falha então do osso que foi reabsorvido, vai existir a formação de um osso novo, vai ser uma neoformação óssea e que na última etapa dessa doença, essa neoformação óssea vai sofrer uma remodelação, quer dizer, ela vai tentar procurar assumir o formato do osso original. Então todo esse processo todo, desde o início lá da necrose até a etapa final, isso vai um período muito longo, de muitos anos, às vezes 4, 5 anos. E existem várias formas de apresentação, existem formas mais leves, existem formas mais agressivas. Então existem alguns fatores que são prognósticos melhores e piores, né? Por exemplo, quanto mais jovem a criança, quanto menor a área atingida, quanto mais fora da área de carga, são fatores de bom prognóstico, quer dizer assim, o osso vai ficar com uma sequela menor. Por outro lado, se tu tem uma criança com uma idade mais avançada, com uma área maior atingida e numa região de carga, a chance desse osso ficar com uma sequela maior existe, ok? Então essa é para vocês entenderem como acontece todo esse processo, é um processo muito longo. Tá? E quais são os sintomas clínicos de uma criança com Legg-Pertz? É basicamente dor, né? Uma dor que começa no início muito fraquinha, principalmente quando a criança caminha, quando faz movimentação do quadril, com o tempo ela começa a claudicar, mancar ao caminhar, né? E por causa disso também a criança começa a ter uma atrofia da musculatura, a musculatura da coxa fica mais fraquinha do que do outro lado, né? Com o tempo começa a ter limitações de movimento. Então tudo isso é um processo que vai acontecendo de forma muito sutil e de forma muito lenta. Como que se faz o diagnóstico disso? É basicamente a partir de uma história clínica, do que eu contei até agora, dessa dor do quadril de forma crescente, e exames de imagem, né? O raio-x numa fase inicial ele pode não ser muito conclusivo. Nos estágios avançados, que já existem sequelas, é muito fácil. Mas o exame inicial que te dá mais certeza no momento inicial do diagnóstico é a ressonância, consegue mostrar melhor essa questão inicial da necrose, ok? E o que a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais
no leg PERTS? Todos aqueles quadros que existiam um processo infeccioso do quadril, e a gente fez alguns vídeos sobre artrite séptica, sobre osteomielite, sobre sinovite transitória, todos esses quadros infecciosos de quadril entram no diagnóstico diferencial, tem que ser pensado. Ok? Bom, vamos então falar alguma coisa agora sobre o tratamento, né? Eu falei há pouco que o tratamento ele pode ter um prognóstico melhor ou pior, dependendo de alguns fatores. Então, naquelas situações de uma criança jovem, de uma criança que tem uma área pequena atingida, que tem fora da área de carga, o tratamento ele é mais conservador. O que quer dizer o conservador? É basicamente sim, a gente tirar a pressão, a carga em cima daquela cabeça femoral. Então aí vai ser o uso de muletas, andador, cadeira de roda, restringir a atividade física, né? Fazer com um trabalho de fisioterapia para a articulação não atrofiar, não perder mobilidade, enquanto esse processo todo da necrose, de absorção, de reformulação da cabeça femoral vai acontecendo. Então esse é o tratamento mais conservador naqueles casos em que a cabeça femoral é menos comprometida. Já naqueles casos que existe um prognóstico pior, ou seja, uma criança numa idade mais avançada, em que existe uma área de comprometimento maior, uma região de carga que tu sabe que vai ter um dano maior da cabeça femoral, bom, aí tu vai começar a pensar em possibilidades cirúrgicas, que vão ser avaliadas de forma muito individual. Então, existe a possibilidade de tratamento conservador nos casos menos agressivos e nos casos mais agressivos tu tem que pensar em algum procedimento cirúrgico, que às vezes é feito na cabeça femoral e às vezes no acetábulo. Ok? Então esse é o meu recado de hoje, entender a importância do leg PERTS KV na infância, que isso vai repercutir no quadril do adulto, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, né? E eu sou Robert Wagner, médico ortopedista aqui do Simplificando Ortopedia. Eu te aguardo no próximo vídeo com algum assunto ortopédico relevante, ok? Um grande abraço!